Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao tema da magia. Ontem, Arthur Xenofonte, que é um amigo que eu fiz em Fortaleza, pediu para eu dar continuidade ao tema. E então aqui, atendendo à solicitação do público, eu vou dar continuidade. Na verdade, eu gostaria de analisar com vocês hoje um texto escrito pela epistemóloga Isabel Stengers, que foi publicado, traduzido e publicado por uma importante revista aqui do Brasil. O título do texto é Reativar o Animismo. Ora, quem é Isabel Stengers? É o princípio que nós temos que adotar quando analisamos, trabalhamos textos acadêmicos. Isabel Stengers é uma filósofa, historiadora belga, que dedica-se a temas, sobretudo, de epistemologia. E junto com o famoso cientista russo Ilya Prigogine, tem escrito trabalhos, livros de fama internacional sobre teoria do caos, sobre as novas perspectivas epistemológicas. E ela escreveu esse texto, Reativar o Animismo, que tem uma importância fundamental na perspectiva de compreensão desta abertura do desenvolvimento da própria ciência para a reincorporação daquelas dimensões da existência que foram desprezadas pelo paradigma clássico. O que tem a ver, então, esse termo reativar? Reativar, no original, quando ela escreveu, como se fosse reclamar, trazer de volta, uma forma de que nós possamos efetivamente abrir o horizonte para essa percepção primordial da existência. Ora, o animismo ele é fundamental para a compreensão do processo de magia. No meu livro, A Religião Católica Sertaneja, Reminiscências do Criptocabalismo no Seridó Judaico, eu apresento como a visão animista da realidade, ela impregna a cosmovisão do sertanejo. Essa perspectiva de que existe uma ânima em tudo que compõe o universo. Para o sertanejo, na visão descrita por Ariano Suassuna em seu grande romance, Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, as próprias pedras do sertão possuem uma ânima, uma alma que as anima. Esta é a perspectiva essencial do que significa o animismo. É a perspectiva de que a pessoa que tem esta visão simpática da realidade e da sua convivência com a natureza, ela não se percebe distinta da natureza. Ora, o próprio desenvolvimento da chamada física quântica tem mostrado que o sujeito que conhece não está separado do objeto do conhecimento. Ou seja, o desenvolvimento das ciências, da física, do estudo do universo infinitamente pequeno, tem mostrado que no pilar essencial constitutivo da própria matéria, que são as partículas subatômicas, se comprova que a perspectiva animista da realidade tem fundamento. E aí, então, no meu livro, eu mostro como essa perspectiva animista da realidade encontra guarida na própria visão cabalista da realidade, na cosmovisão cabalista. Então, a consequência dessa perspectiva animista é que, segundo os cabalistas, existe uma dimensão imanente do Ser Supremo,
né, que impregna toda a realidade, né? Existe uma consubstancialidade de Deus com o mundo emanado. Ele preenche tudo e é tudo. Ora, a princípio as pessoas poderiam pensar que isto é uma visão panteísta da realidade, né? Essa concepção cabalista. Porém, o rabino Moisés Cordoveiro, que viveu em Safed, entre 1522 e 1570, ele fez uma distinção essencial, uma solução para essa percepção a princípio de que a cosmovisão cabalista seria panteísta. Ele diz o seguinte: Deus é tudo que existe, mas nem tudo que existe é Deus. Isto significa que tudo está compreendido dentro da divindade, mas nem tudo é idêntico a ela. Ora, isto é uma visão panenteísta. De maneira que, na perspectiva cabalista, cada elemento da natureza, seja uma montanha, uma fonte, um rio, tem uma entidade espiritual que lhe dá vida. Pois bem, isto encaminha, se vocês lembrarem do que nós falamos ontem, isto encaminha justamente esse princípio básico da operação da magia, que é essa capacidade de que existe consciência na natureza, existe consciência em todo o universo. E a consciência humana, então, pode se conectar com a consciência cósmica e, a partir daí, conseguir operar, não de forma sobrenatural. Não existe esta questão do sobrenatural. Para a perspectiva mística cabalista, não existe esta ideia do milagre, mas que possa operar de forma natural, supernatural, não sobrenatural, de forma normal, operar eventos na natureza. Pois bem, então, o animismo ele é central na visão mágica da realidade, na compreensão mágica da realidade, ele é central no entendimento cabalista da realidade, na cosmovisão cabalista. Isabel Steng, então, nesse texto, ela defende a necessidade de descolonização do pensamento. Ela mostra que o pensamento científico, ele se arvora no direito de ser o único capaz de determinar o que é válido na compreensão da realidade. E que é necessário, então, que o mundo que foi desencantado pela ciência volte a ser encantado. Que as pessoas comecem a perceber que a ciência não pode ser a única forma e a única instância de explicação da realidade. No texto ela vai mostrar, então, as dificuldades que a ciência tem enfrentado quando tem se defrontado com fenômenos efetivamente que só podem ser explicados a partir desta visão, eu diria, panenteísta da realidade, mais do que animista, esta visão panenteísta da realidade, que é a perspectiva, a cosmovisão cabalista. E ela então cita o fenômeno descoberto e bastante alardeado no século XIX do magnetismo, quando os cientistas tiveram muita dificuldade de explicar os fenômenos derivados, né, da capacidade da mente humana através do magnetismo interferir na realidade, né? Aí se apelou para a questão da psicanálise, a ideia do inconsciente. Porém, efetivamente, o inconsciente freudiano não é suficiente para explicar esses chamados fenômenos psíquicos, né? A partir, sobretudo, que o grande exemplo que eu gosto de mencionar é a telepatia.
O magnetismo que vai fundamentar fenômenos como a telepatia, a clarividência, efetivamente não pode ser explicado pela ciência materialista. Então, para os cientistas, somente eles têm autoridade para decidir o que existe objetivamente. Isabella Stengel, então, efetivamente mostra que está na hora de se lutar contra este desencantamento do mundo e as pessoas voltem a perceber efetivamente como em toda a natureza, em todo o cosmos, existe uma ânima, existe uma intenção, existe uma consciência, e é possível, a partir da consciência humana, que o homem possa sentir conexão, desfrutar desta conexão com o universo e atuar sobre ele. Ora, ela menciona a sua experiência, o seu contato com as bruxas neopagãs e como elas ainda hoje têm a consciência de que o cheiro das fogueiras ainda está em suas narinas. Muito interessante esta colocação dela. E aí ela pergunta: você tem que decidir se é descendente dos que queimavam as bruxas, dos perseguidores, ou se você é descendente daquelas que foram queimadas. Muito interessante essa perspectiva. É uma perspectiva que nós também temos que pensar. Ora, você se alia àqueles que defende e descende daqueles que efetivamente caçaram as bruxas? Ou você efetivamente se perfila entre aqueles que efetivamente foram perseguidos pela sua visão animista, pela sua visão panenteísta da realidade, que pressupõe efetivamente a possibilidade de se conectar com o universo. E a partir dessa conexão, pela operação da consciência, você intervir e interferir no curso aparentemente normal da natureza. Eu volto ainda a este tema.